Fala pessoas, hoje estarei trazendo uma obra que eu comecei a ler faz pouco tempo e que é muito foda, que se chama O Ponto de Vista do Leitor Onisciente. Esse é um manhwa que foi confirmado uma adaptação em anime, assim como fizeram com Soul Level, só que na minha opinião essa é muito melhor. Espero que gostem e fiquem com o recap. O manhwa começa com alguém lendo em seu celular uma novel, 3 maneiras de sobreviver em um mundo destruído. Existem 3 maneiras de sobreviver em um mundo destruído. Atualmente, eu esqueci algumas delas, mas uma coisa é certa, o fato que você está lendo isso significa que irá sobreviver. 3 maneiras de sobreviver em um mundo destruído. Fim da novel. Uma mensagem de aviso aparece em seu celular e escrito, esse é o último capítulo. A pessoa que está lendo isso em seu celular diz, hã? Sério? É só isso? Ele começa a scrollar a tela do seu celular em uma velocidade muito rápida, até chegar em uma parte escrita, o destruído. A cena nos mostra um cara em um metrô lendo essa novel em seu celular. É nos mostrado o rosto do protagonista. O protagonista diz, eu sou Dokija, uma nota rápida do autor. Ele se chama Dongja, mas Dongja também significa filho único ou leitor. O protagonista volta a pensar, eu me apresento dizendo isso, mas a maioria das pessoas se confundem da mesma forma que no exemplo a seguir. Alguém diz ao protagonista, ah, você é filho único? O protagonista responde, eu sou, mas não foi isso que eu quis dizer. A outra pessoa, sem entender direito, pergunta, hã? Então o que foi? O protagonista discute com o que parece ser um entrevistador. O protagonista diz, já sem paciência, meu nome é Dokija, Kim Dokija, enquanto ele segura o cartão de uma empresa. Escrito funcionário Kim Dokija. O protagonista volta a pensar, meu pai me deu esse nome para que eu possa viver como um homem forte mesmo quando estiver sozinho. Mas por causa desse nome, eu vivi uma vida comum como um solitário homem solteiro. Resumindo, esse sou eu. Um Dokja, 28 anos, formado em uma universidade de terceira categoria no interior, atualmente trabalhando como terceirizado em uma subsidiária em uma grande companhia. Meu hobby é ler webnovels no caminho de volta para casa. Mas hoje na volta foi um pouco diferente do habitual. Enquanto o protagonista estava entretido em sua webnovel, de repente aparece uma mulher em sua frente e diz, você vai ser sugado pelo seu celular desse jeito. O protagonista surpreso olha para a frente e vê uma bela mulher olhando para ele. O protagonista surpreso pensa, Yu Sang-ha dos recursos humanos? O protagonista tímido e envergonhado diz, olá. Ela pergunta a ele, você tá voltando para casa? O protagonista de forma desajeitada responde, sim, e você? Ela logo se senta ao lado do protagonista dizendo que teve sorte e que o chefe do departamento viajou a negócios hoje, com o protagonista envergonhado se afastando. O protagonista fica surpreso por encontrar Yu Sang-ha, a mulher mais popular da nossa companhia no metrô. O protagonista mentalmente comenta que ela cheira tão bem. O protagonista pergunta a ela se ela sempre pega o metrô. O protagonista mentalmente diz, começando pelo diretor adjunto Kang do RH e o diretor financeiro Han. Tenho certeza que vários homens da companhia ofereceriam carona para ela de volta para casa toda noite. Ela responde a pergunta do protagonista suspirando que alguém roubou a bicicleta dela. E o protagonista fica impressionado que ela vai pro trabalho de bicicleta. Ela confirma e diz que é porque está fazendo muitas horas extras ultimamente e não está podendo se exercitar. E também acontecem algumas coisas chatas, então parece uma boa ideia. O protagonista comenta em sua mente que, vendo ela de perto, está começando a entender os homens que tiveram o coração roubado. De qualquer forma, não é da minha conta, e o Sang-ha é alguém que vive uma realidade diferente da minha. O protagonista quebra a quarta parede e diz, e para sua informação, o motivo de hoje ser um pouco diferente do normal não foi só por causa da Yu Sang-ha. Do nada ela mete um espanhol dizendo, pode prestar dinheiro? O protagonista diz, hã? E ela diz, é espanhol, significa pode me emprestar dinheiro? E o protagonista fica surpreso que ela esteja estudando no caminho de volta para casa. E ele afirma que eles vivem uma realidade totalmente diferentes. E ele também se pergunta onde ela planeja usar essa frase. Ela animada se aproxima do protagonista e pergunta o que ele tá lendo com tanto foco. O protagonista se afasta envergonhado desviando o celular. Ela pergunta, isso é uma novel? O protagonista sem jeito responde que sim, e que podemos dizer que ele esteja estudando coreano. Ela impressionada diz que também ama ler novels, e que lê as obras de Murakami Haruki e Raymond Carver. Ela pergunta a ele qual o ator dele favorito. Ele diz que ela não reconheceria o nome nem se ele falasse.
Ele diz mentalmente que nunca poderia falar para ela que está lendo O Mundo Depois da Destruição de Sing Chong. Claro, meu hobby é ler webnovels no caminho de volta para casa, mas isso é um pouco vergonhoso de falar para os outros. De qualquer forma, o motivo por hoje ser diferente das minhas noites habituais foi porque a novel de fantasia que eu leio há mais de 10 anos, 3 maneiras de sobreviver ao mundo destruído, abreviando maneiras de sobreviver, acabou hoje. Você pode me perguntar o que tem de tão importante no fim de uma novel, mas essa novel significa muito para mim. Ele diz mentalmente que lê essa novel desde o 9º ano do fundamental, mesmo quando ele apanhava na escola, quando falhou no vestibular e foi para uma universidade de 3ª categoria, no interior, até mesmo quando ele desenhou o número errado e foi enviado para as linhas de frentes infernais, e quando foi contratado como terceirizado em uma subsidiária de uma grande companhia. Droga, vamos esquecer isso afinal, eu não tenho boas lembranças. O vazio que eu senti com o fim e a satisfação por presenciar a conclusão dessa história, hoje é o dia que o epílogo de Maneiras de Sobreviver é lançado. Essa novel de fantasia chegou ao capítulo 3149, a novel que eu li por mais de 10 anos desde minha adolescência até a vida adulta. Pensar que o autor demorou mais de 10 anos para escrever mais de 3.000 capítulos de uma novel com uma média de visualizações por capítulo baixa. Foram 1.200 visualizações no capítulo 1, por volta de 20 no capítulo 15 e 12 depois no capítulo 50. Depois são incontáveis uns e ocasionalmente alguns 2, mas são provavelmente de alguém que apertou por acidente. Em outras palavras, essa foi uma novel dedicada a mim. Um homem que viveu sozinho e possui um orçamento limitado, não tem liberdade para fazer isso. Então eu escrevi um comentário com palavras vindas do fundo do meu coração. Eu até tentei postar essa novel no painel de recomendações, mas fui xingado. Eles disseram: aposto que o autor está querendo atenção. Mesmo sendo uma boa história, se for paciente e continuar lendo, que pessoas intolerantes. Aí eu só diz o nome do protagonista para chamar a atenção dele. O protagonista vira a cara e se espanta porque esqueceu que eles estavam conversando. E sem jeito ele diz: agora que notei, já faz um ano desde que entramos na companhia, o tempo realmente voa. Ele diz mentalmente: preciso mudar de assunto quando as coisas ficam estranhas. Ela diz que isso é verdade, que a gente não sabia de nada antes, certo? Ele concorda e diz que ele lembra como se fosse ontem, mas meu contrato está quase acabado, e dá uma risada. Ela para e olha com uma cara em choque para o protagonista. O protagonista diz mentalmente: eu esqueci. Yeon-sung-ha foi reconhecida pelo seu trabalho e já foi promovida para um funcionário de tempo integral. O protagonista diz envergonhado: certo, esqueci de te dar os parabéns, me perdoe. Talvez eu devesse estudar outras línguas com mais foco. Ela, preocupada e envergonhada, diz: isso não é verdade, ainda vai ter avaliação de performance. E o protagonista mentalmente diz: eu odeio admitir isso, mas Yeon-sung-ha é incrível. Se esse mundo fosse uma novel, o protagonista seria alguém como ela. E isso era óbvio, eu não me esforcei enquanto ela estava trabalhando com vontade. Eu sempre estava lendo novels enquanto a Yeon-sung-ha estava estudando. É por isso que era óbvio a promoção da Yeon-sung-ha enquanto meu contrato acabava. A Yeon-sung-ha diz: Dokjas, querendo chamar a atenção do protagonista. O protagonista diz: sim. Ela diz: se não se importa, eu posso mostrar o aplicativo que eu uso? Um protagonista volta a pensar: se minha vida fosse outro gênero, quero dizer, se o gênero da minha vida não fosse realismo, e sim fantasia, eu poderia me tornar o protagonista? Ele se pergunta, desconexo da realidade, olhando para gafanhotos dentro de um pote segurado por um garoto do outro lado do banco do trem. O trem começa a chacoalhar, enquanto a Sang-ha diz o nome do protagonista tentando chamar a atenção dele. Ele responde dizendo: está tudo bem, Yeon-sung-ha. Ela diz: Ele disse: eu não sei. Mas o que eu sei, nada vai mudar mesmo se me mostrar o aplicativo. O gênero da minha vida é sem dúvida o realismo. E nesse gênero eu não sou o protagonista, mas o leitor Dokja. Um leitor Dokja tem uma vida de leitor Dokja. Ela olha para o protagonista e comenta: a vida de um leitor. Ela diz que o protagonista fala coisas interessantes. O protagonista diz: falo. E ela animada diz que então está vivendo a vida de Marf e Sang-ha. E o protagonista diz: sem entender nada. Ela diz que vai acompanhar o protagonista e continuar devota à sua vida. O
O protagonista, meio desconfortável, diz: bem, pelo menos as coisas se acalmaram. O telefone do protagonista começa a vibrar e ele diz: uma mensagem? A cena mostra uma mensagem no celular do protagonista, enviado pelo TLS 123, dizendo muito obrigado. O protagonista confuso pensa: TLS 123? Hã? Será que ele é o autor de Maneiras de Sobreviver? A novel que eu tanto amo? O protagonista responde a mensagem dizendo autor Nin, e o TLS diz: pude completar essa novel graças a você e até ganhei uma competição. O protagonista chocado diz: Maneiras de Sobreviver ganhou uma competição? É o autor mesmo? O protagonista responde: parabéns, mas qual é o nome da competição? O TLS diz: você não reconheceria já que é uma competição desconhecida. Ah, certo. A novel também está programada para ser monetizada. A monetização começa quando o epílogo for upado hoje. Eu gostaria de te enviar um presente especial como forma de gratidão. Poderia me passar o seu e-mail? O protagonista pergunta sem entender. Presente? E o TLS diz que foi por sua causa que essa história pode tomar forma e ser trazida para esse mundo. O protagonista surpreso pensa: mas sério? Maneiras de Sobreviver ganhou mesmo uma competição? Ele disse que era uma competição desconhecida. Talvez ele tenha mentido por sentir vergonha. Será que ele vai me dar um cartão presente? 50.000 won seria legal. O soldado protagonista vibra novamente, com uma mensagem escrita: você recebeu um novo e-mail. O protagonista surpreso diz: chegou? O presente chegou? Na mensagem que o TLS mandou, estava escrito: caro leitor, obrigado por tudo. Caro leitor, a monetização começará às 19 horas. Isso será uma ajuda para você. Te desejo boa sorte. O protagonista se pergunta: às 19 horas? São 6h55 agora, então tenho 5 minutos sobrando, certo? Vamos ver. E nos meus favoritos e... Hã? A cena mostra o celular do protagonista, escrito: a nova que está procurando não existe. O protagonista: hã? Isso é estranho. Já houve algum caso deles deletarem a novel por monetizar sem informar os leitores? O clima dentro do trem começa a ficar frio e tenso, com as luzes dentro do trem se apagando. A Sang-ha se pergunta: hã? O quê? E o trem do nada começa a descarrilhar dos trilhos. Os vagões começam a tremer muito e as pessoas a gritar de desespero. Que merda tá acontecendo? Um ataque terrorista? As pessoas gritam desesperadas enquanto seguram nas barras do trem. É-nos mostrada a figura que parece ser um monstro suspirando. O trem logo volta para os trilhos e o protagonista pergunta se a Sang-ha está bem. E ela responde que sim, e se pergunta o que aconteceu. O protagonista disse para ela não se preocupar, que provavelmente não é muito sério. Enquanto isso, as horas só se passam de 6h59 para 7 horas. O protagonista diz que por coincidência ele viu o momento que o relógio mudou, mas esse momento foi 19 horas, a monetização. O maquinista diz: aviso para todos os passageiros. Todos fujam. A Sang-ha desesperada diz o que está acontecendo. E o protagonista olha para o lado e vê um raio vermelho se formando em sua frente, com partículas saindo. Uma voz misteriosa surge dizendo: o serviço gratuito de sistema planetário 8612 terminou. O cenário principal começa agora. Quando ele apareceu, alguém murmurou: um diabrete? O protagonista confuso diz: não sei o porquê, mas de repente lembrei dessa frase. O metrô parou do nada, as luzes do vagão se apagaram. E sem chance, não é tão incomum o metrô parar do nada. Só consegui pensar no início de uma novel bem familiar. Ele pensa enquanto o cenário nos mostra todas as pessoas desesperadas dentro do trem. Ele volta a pensar: mas isso é ridículo, não tem como ser possível. A Sang-ha, confusa, pergunta: um diabrete? O protagonista, sem entender, diz: o que disse? E ele volta a pensar: isso não é possível de nenhuma forma lógica. Ridículo, mas... E ele lembra da novel em seu celular, descrevendo um diabrete. Um par de chifres pequenos em volta a uma porção de feno. A estranha e peluda criatura estava flutuando no ar. Era grotesca demais para ser uma fada, muito nefasta para ser chamada de anjo e muito inofensiva para ser chamada de diabo. Alguém no trem diz: olhem ali, enquanto uma bola de energia vermelha surge, com todo mundo olhando com uma expressão de choque. O protagonista encara a bola de energia e diz: o que é isso? Sem chance, está brincando comigo. Isso é. E da bola de energia vermelha surge uma criatura peluda. O
protagonista impressionado arregala seus olhos enquanto continua encarando a criatura peluda. O protagonista volta a pensar que o momento em que a ficção e a realidade se sobrepuseram perfeitamente. O diabrete coloca o Samu no queixo e começa a falar em uma língua incompreensível. As pessoas dentro do vagão começam a se perguntar o que ele está dizendo, e outros dizem que isso é realidade aumentada ou algo assim. Uma outra comenta que ela é feia. O protagonista volta a pensar, mas tem alguém que reconhece esse momento além de mim? O protagonista pensa com uma expressão de espanto, sem dúvidas é um diabrete, responsável por todas as calamidades ao longo dos milhares de capítulos de maneiras de sobreviver. Mas isso é impossível, é só aquele diabrete. O protagonista aperta seu celular com força de nervosismo. A Sanha comenta que acha que ele pode estar falando espanhol. Devo tentar conversar com ele? O protagonista meio sem jeito diz, você sabe pelo menos que essa coisa é? Você vai pedir dinheiro? Ela responde desconcertada, não, mas... Repentinamente o diabrete começa a falar, consegue me ouvir? Que saco, a atualização coreana não funcionou. Todo mundo consegue me ouvir? Ele diz gritando enquanto alguém do vagão exclama o que pensa que está fazendo. O diabrete sem entender diz, como é? O outro cara comenta, isso é um filme? Eu tenho que ir pra audição, estou ficando sem tempo. O diabrete responde, uma audição? Entendi. Está em uma audição em 1h10. A pesquisa não estava muito correta, eles disseram que a maioria das pessoas concordariam com o serviço pago começando às 7 horas da noite. O cara sem entender diz, do que você tá falando? O diabrete diz, bem, pessoal, por favor, se acalme e sente-se e me escuta. Preciso dizer algumas coisas muito importantes. Enquanto o cara já puto exclama, o que está fazendo? Faça o metrô se mover agora. Outro diz, você nem recebeu o nosso consentimento, você vai me compensar por isso. Uma criança pergunta, mãe, aquilo é um desenho? Enquanto as pessoas gritam, o protagonista volta a pensar, tenho certeza que é. Esse é o desenrolar que eu já conheço. Preciso impedir isso, mas como? Ele chama pela Sanha e diz para ela não se mexer. Ela olha pro protagonista sem entender nada. O diabrete volta a falar, que idiota barulhento. Eu mandei ficarem quietos. Ele diz enquanto repentinamente a cabeça de um explode jogando ketchup. Ele começa a perder o equilíbrio e cai no chão já sem vida, com o resto do seu corpo explodindo no chão. As pessoas olham essa cena com um olhar de horrorizados, com o diabrete exclamando com raiva. Não é uma cena de um filme, nem um sonho, ou uma novel, ou até mesmo a realidade que conheceram, entenderam? Ele diz com muita raiva enquanto a cabeça de várias pessoas explodem em sequência. O protagonista olha para essa cena com uma expressão de raiva e pensa, sim, isso é real, a dúvida que eu tinha por dentro desapareceu na hora que o vagão se cobriu de sangue. O diabrete enfurecido diz, agora tenho certeza que todos viveram suas vidas excelentes até hoje, certo? Dormindo, respirando, comendo, cagando, transando, desde que nasceram sem nenhum cuidado. Vocês estão vivendo em um mundo maravilhoso, não é mesmo? Mas esses tempos bons chegaram ao fim. Nada é de graça para sempre, sabiam? Ele diz com uma expressão de puro contemplamento e prazer. Enquanto todos no vagão assistem a cena horrorizados, um cara aparece dizendo, é dinheiro que você quer? Enquanto encara o diabrete com uma expressão de raiva. O protagonista comenta com a Sanha, esse não é o diretor financeiro? Ele puxou algumas cordas para chegar nessa posição. A Sanha, surpresa, diz, é sim. O cara levanta várias notas de dinheiro em direção ao diabrete e diz, eu vou te dar o quanto quiser. Quanto você quer? 1 milhão? 2 milhões? O diabrete comenta, então você vai me dar seu dinheiro? E ele sem jeito diz, eu vou te dar o quanto você quiser se você nos deixar ir embora. O diabrete diz que dinheiro é ótimo, fibra de planta e que é valiosa de acordo com vários humanos. O cara animado balançando as notas comenta que sabia que dinheiro resolve tudo. O diabrete estala os dedos e queima as notas na mão do cara. Enquanto o cara fica desesperado sem entender nada, o diabrete volta a dizer, em outras palavras, ele só é bom no seu reino. Isso não tem valor nenhum na dimensão superior. Tente algo assim novamente e sua cabeça vai explodir. O diabrete já sem paciência diz, seus débitos só estão acumulando nesse tempo que estamos conversando. Bem, que seja, ao invés de explicar, acho que fazer vocês ganharem dinheiro seria mais rápido, não? Os chifres do diabrete começam a crescer e ele voando percorre todo o vagão enquanto diz, canal B 7623 foi aberto, as constelações irão entrar, e várias telas de sistema aparecem na frente de todo mundo, com as pessoas surpresas dizendo, o que é isso? O protagonista encara sua tela de sistema com uma expressão de espanto.
Ele encara enquanto uma mensagem aparece em sua tela de sistema dizendo: o cenário principal chegou. Uma nova tela é aberta mostrando a missão. Cenário principal 1. Prova de valor. Mate um ser vivo ou mais. Tipo: principal. Dificuldade F. Tempo limite 30 minutos. Recompensa 300 moedas. Falha. Morte. Diabrete volta a dizer: desejo boa sorte a vocês. E termina dizendo: tornem as coisas bem interessantes, por favor. Enquanto ele faz uma expressão de sádico e desaparece de repente. Enquanto todos olham para a situação espantados, a Sangarra apreensiva enquanto morde suas unhas tenta ligar para a polícia. E diz desesperada que a polícia não está atendendo e pergunta para o protagonista o que eles vão fazer. O protagonista diz: se acalma, Sangarra, tentando acalmar ela. Você tentou jogar aquele jogo feito pelo time de desenvolvimento, certo? Sabe, aquele que o mundo acabou, só uma pequena quantidade de pessoas sobreviveram. Ela se entender diz: o que você está? E o protagonista diz: pense assim, você está naquele jogo agora. Ela diz: jogo? Ele fala que é simples, todos os jogos têm regras, certo? Você só precisa segui-las. Ela diz: regras? Tipo qual? O protagonista diz que é isso que eles vão descobrir. O protagonista volta a encarar o Diabrete com uma cara séria. E ele começa a recapitular em sua mente o Diabrete com sua antena estendida, os corpos espalhados pelo vagão do metrô como se fossem lixo, um assalariado coberto de sangue tremendo de medo, uma senhora sentada num assento preferencial rezando. Essa situação é difícil de acreditar, mas não há dúvidas. Não, eu não tenho escolha a não ser acreditar. A cena nos mostra um cara desesperado gritando: alguém por favor, abra as portas, quebrem com um martelo. O protagonista volta a pensar: eu não sei o porquê, mas uma coisa é certa. A novel Maneiras de Sobreviver, que eu li há mais de uma década, se tornou realidade bem na minha frente. O protagonista fecha os olhos refletindo: pense, o que eu preciso fazer para sobreviver nesse novo mundo? Um cara começa a dizer: bem pessoal, vamos nos acalmar. Parem de fazer o que estavam fazendo e comecem a respirar fundo. O cara pergunta: todos se acalmaram? Então prestem atenção por um momento, por favor. Como todos sabem, um pequeno acidente pode levar a várias casualidades e uma emergência nacional, então vou tomar a liderança a partir de agora. O povo já irritado diz: que? E quem é você? O outro fala: emergência nacional? Do que diabos você tá falando? E o cara mostra sua carteira com sua identificação do exército e diz que eu sou o primeiro tenente ativo do batalhão 6502 do exército. E as pessoas comentam: primeiro tenente? Ele é um soldado? Enquanto o protagonista olha com uma cara de impressionado para a situação. O cara do exército diz que acabou de receber uma mensagem do batalhão dele. E ele mostra o celular dele com uma mensagem escrita: surgiu uma emergência nacional de grau 1. Todas as unidades devem comparecer ao batalhão imediatamente. Enquanto todo mundo fica impressionado dizendo: uau, emergência nacional? Um cara irritado diz: ei, que merda está acontecendo aqui? O cara do exército diz que estava se comunicando com o batalhão dele, mas... O outro cara já sem paciência diz: e a Casa Azul? O que eles estão fazendo? Eles precisam falar com o presidente agora. O cara do exército responde: me desculpe, sou só um soldado de baixa patente, então não tenho contato direto com a Casa Azul. O outro cara irritado grita: então como caralhos você vai assumir a liderança? O protagonista, vendo o desenrolar dessa situação, começa a pensar: uma emergência nacional, eu esperava por isso, então não me surpreende. O que me surpreendeu foi outra coisa. Primeiro tenente Lee Hyun-sung, era que eu conhecia ele, era a minha primeira vez vendo ele, mas eu conhecia esse nome muito bem, um mestre da espada de aço. Lee Hyun-sung, o primeiro tenente da Coreia, ele era um dos personagens que apareceu muito em Maneiras de Sobreviver. O protagonista já irritado diz: até um personagem da novel apareceu, até sua forma de falar e agir são todas iguais à novel. Mas foi assim que ele foi introduzido na novel? O protagonista se pergunta, enquanto de longe observa a confusão. Não, posso dizer com certeza como leitor de Maneiras de Sobreviver, não foi assim que ele foi introduzido. Ele com certeza veio depois que esse primeiro cenário acabou. Então o que está acontecendo aqui? Eu queria poder ler a novel de novo para ter certeza. As pessoas do fundo do vagão começam a gritar dizendo: temos um anúncio oficial do primeiro-ministro, é realmente uma emergência nacional de grau 1. Sangarra chama o protagonista e mostra para ele em seu celular o comunicado do primeiro-ministro, com o primeiro-ministro dizendo: queridos civis da Coreia do Sul, em áreas não específicas, incluindo Seul,
Terroristas não identificados apareceram. O governo está fazendo tudo ao seu alcance para lutar contra o protagonista enquanto assiste e começa a pensar. Também já vi isso. Um ataque terrorista, sim, é a forma mais conveniente para pensar sobre isso. Parece ridículo ouvir isso na vida real. As pessoas no vagão assistindo o anúncio do primeiro-ministro em seus celulares comentam: onde está o presidente? Porque o primeiro-ministro está fazendo o comunicado oficial. Parece que eles já pegaram o presidente. O quê? Sério? O cara diz: não tenho certeza. Alguém disse isso nos comentários. O outro irritado diz: então isso é balela. O protagonista de longe, ouvindo a conversa, comenta em sua mente: claro que não era balela. E em breve, do nada as pessoas começam a gritar desesperadas, enquanto assistem horrorizados o primeiro-ministro morto. A transmissão começa a falhar e o Diabrete diz: é como eu disse. Ele, com uma expressão psicopata, diz: Isso não é uma brincadeira que nem terrorismo. ainda não entenderam? Assim não vai dar certo. Isso parece um jogo pra vocês? Certo, as pessoas desse país são boas em jogos seguindo as pesquisas. Ele diz enquanto ri loucamente. Então por que nós não aumentamos a dificuldade um pouco? E uma tela de sistema mostrando um cronômetro de 24 minutos e 22 segundos é aberta no ar, e desce para 24 minutos e 21 segundos. As pessoas comentam: o tempo limite foi reduzido? Quanto repentinamente o tempo limite reduzido drasticamente, com uma voz do sistema dizendo: o tempo limite foi reduzido, tempo limite restante 10 minutos. Enquanto a tela do sistema começa a contar a partir dos 10 minutos. A janela de missão, o tempo limite é reduzido de 30 minutos para 10 minutos. O sistema volta a dizer, como penalidade bônus: se o primeiro assassino não aparecer nos próximos 5 minutos, todos os seres das respectivas zonas serão aniquilados. As pessoas desesperadas começam a dizer: o que isso quer dizer? É uma piada, certo? Ei, vocês ouviram essa mensagem? Você também ouviu? A gente deveria fazer o que agora? Onde está a polícia? O primeiro tenente Lee Hyun-sung diz para o pessoal: por favor, se acalmem e escutem. Sang-ha, preocupado, segura no braço do protagonista, enquanto ele começa a pensar: sim, tudo está acontecendo como esperado, até mesmo agora. Com certeza está seguindo o desenvolvimento do plot da novel, mas não consigo me livrar desse sentimento ruim que estou sentindo há algum tempo. O Lee Hyun-sung apareceu, mas como ele não apareceu ainda, na cena podemos ver a silhueta de um cara. O protagonista volta a pensar: ele deveria aparecer agora se fosse a história que eu conheço. Enquanto um cara olha assustado para a janela do vagão de trás e grita dizendo: aconteceu um assassinato no fundo do vagão. As pessoas começam a gritar e dizerem: não deixe eles entrarem. Outra diz: não deixe eles passarem. Um cara tenta colocar a mão na porta dizendo: precisamos bloquear a porta, enquanto repentinamente ele tem sua mão eletrocutada por triscar na porta, assim rapidamente tirando sua mão assustado. As pessoas se perguntam: o que foi isso? Tem alguma coisa invisível em frente à parede? O sistema aparece e diz: sair não é permitido até que o cenário respectivo da zona seja finalizado. Diabrete aparece na transmissão rindo dizendo: aconteceu alguns fatos bem interessantes, hein? Mesmo que em alguns lugares nem tenha começado ainda, certo, aqui está um presente para vocês. Me permitam mostrar o que acontecerá se não fizerem nada nos próximos 5 minutos. Ele estala os dedos e uma tela de sistema mostrando uma escola aparece no ar. Um cara comenta: esse é o uniforme do colégio feminino Tufão, com todos os alunos apreensivos e preocupados. Uma voz do sistema diz: o tempo limite foi alcançado, a execução do pagamento irá começar. Todas as garotas do colégio começam a gritar em desespero. O protagonista assiste isso espantado e depois fecha os olhos, se negando a ver, enquanto todos os estudantes têm sua cabeça sendo explodida um por um, com eles gritando socorro, abrem a porta, enquanto correm tentando fugir. As pessoas do vagão assistem isso horrorizadas. A imagem muda para uma garota sufocando a outra, enquanto ela tenta resistir, mas de pouco em pouco vai perdendo sua consciência e é desvivida, enquanto de fundo é possível ouvir o som dela caindo no chão morta. O sistema começa a dizer: número 23.515, canal de sobreviventes, colégio feminino Tufão, 8º ano, turma B, sobrevivente Lee Ji-hai. O Diabrete começa a dizer: então, não foi divertido? O protagonista faz uma expressão de raiva o encarando. Algumas pessoas começam a andar para trás e cair no chão de espanto gritando: merda, que porra foi essa? O que caralhos está acontecendo? A Sang-ha, tremendo, tira sua mão do braço do protagonista e apoia no queixo. O protagonista olha confuso e volta a pensar: estranho, por que aquele cara não apareceu ainda? O que eu sei da novel está acontecendo ao mesmo tempo de coisas que não sei agora.
O único jeito de sair dessa é lendo maneiras de sobreviver de novo, mas... merda, foi mesmo apagado. E provavelmente não tem mais lugar nenhum por ser tão impopular. O protagonista se lembra de algo e diz, espere, não. E rapidamente vai até as mensagens em seu celular e encontra um anexo. Ele surpreso encarando a mensagem com o anexo e fica encarando com uma cara de desentendido. Ele chega a coçar os olhos para ver se não está enxergando errado e encara novamente aquele anexo. O protagonista surpreso pensa, ele me mandou a novel como um presente, isso não é ilegal? Ou isso não importa por ter sido o próprio autor? Duas telas de sistema são abertas na frente do protagonista escrito características únicas adquiridas, habilidades únicas ativadas. Ele volta a pensar, todos os sobreviventes de maneira de sobreviver receberam uma característica única e poderão usar uma habilidade única. Ele encarando aquela tela de sistema volta a pensar, menu de características, o que significa que eu deveria descobrir qual é a minha característica e a minha habilidade. Uma nova tela de sistema aparece na frente do protagonista, com ele ficando surpreso. Não foi possível ativar o menu de características. O protagonista volta a pensar menu de características várias vezes, tentando ativá-lo, mas não consegue com a mensagem não foi possível ativar o menu de características aparecendo várias vezes. E ele se pergunta o que está havendo. Eu não posso descobrir o que minhas características ou habilidades são se não puder abrir o menu de características. E ele encara o sistema confuso e com raiva. O protagonista já sem paciência diz, que seja, eu vou ler o arquivo. O protagonista iria começar a ler o arquivo. Característica única é ativada, velocidade de leitura acelerada. Seu olho muda para a coloração azul, enquanto ele anda para trás de espanto. Coloca sua mão na cabeça sentindo uma dor, enquanto pensa, que? Essa era minha característica? Não levei nem um minuto para ler o começo de maneiras de sobreviver, mas, graças a isso, eu descobri. Ele foca seu olho numa parte na nova escrito o número do vagão 3707. Ele rapidamente vira a cabeça e vê que está no vagão 3807 e comenta em sua mente, foi o 3707, e isso explicava a sensação ruim que eu estava sentindo. O motivo de ser levemente diferente do plot da novel, o vagão que eu estava era logo atrás do vagão do protagonista do prólogo. Ele pensa encarando o vagão à frente com várias marcas de sangue na janela. Ele surpreso pensa, espera, mas o que aconteceu com as pessoas do vagão 3807? A sangue chama pelo protagonista e pergunta se não deveria pará-los. O protagonista virando a cara para ver o que está acontecendo se lembra que estava escrito na novel. Ele olhou para o caos acontecendo no vagão 3807 pela janela embaçada. Era tarde demais para eles, não havia salvação porque os únicos sobreviventes daquele vagão eram duas pessoas. O protagonista vê um adolescente de cabelos brancos segurando um senhor pela gola da camiseta. O adolescente com muita raiva diz, merda, eu já sinto merda e você está tentando fugir. O senhor tremendo de medo suplica, por favor, eu preciso sair. O adolescente com muita raiva fala para ele calar a merda da boca. E rapidamente desfere um corte rápido com sua mão no senhor. O protagonista encarando a situação pensa, essa mulher sangrará, provavelmente vai morrer. Enquanto olha para ela assustada de medo. Só dois irão sobreviver, fora eles, todo o resto nesse vagão irá morrer, incluindo eu. O diretor Han rapidamente coloca a mão no braço do garoto, diz com raiva seu moleque como ousa. O protagonista olha surpreso para aquela situação. O adolescente com raiva olha para trás e pergunta se o senhor quer morrer. O diretor Han tira a mão do braço do adolescente, com o adolescente dizendo, você não entendeu a situação ainda? O diretor Han com raiva responde o adolescente, como é que é, você fodeu tudo moleque. O adolescente aponta o dedo para o sistema e diz, não percebeu? Aqui? Várias telas de sistema mostrando várias pessoas sendo assassinadas e gritando por ajuda. E todos no vagão vendo horrorizados. O adolescente conclui, ainda não entendeu? O exército não vai nos salvar. Alguém precisa morrer. Precisamos decidir quem precisa morrer. Ele diz enquanto segura a blusa de uma velha enquanto ela treme. Claro, eu sei o que está pensando. Você vai matar para sobreviver? Isso é o que os animais fazem. E você está certo, mas você pode falar isso mesmo em uma situação dessas? Ele diz em uma expressão de psicopata, é uma força maior. Se a gente não matar, nós morreremos, então quem pode nos culpar? Pense com cuidado, o mundo que você conhecia acabou, esse é um novo mundo. Precisamos de novas regras. O protagonista vendo o adolescente espancar a idosa pensa que não uma criança que se adaptou rapidamente ao mundo de maneiras de sobreviver. Em meio ao mundo em colapso com valores e morais vagos, aquele que superou tudo primeiro foi o que não. O adolescente espancando a idosa diz, por quanto tempo vocês vão ficar de boca aberta, todos querem morrer?
Após ele dizer isso, um grupo de pessoas rapidamente parte em direção à velha para bater nela. O cara do exército olha para essa situação com raiva sem poder fazer nada. O protagonista, olhando a situação, pensa: todos nesse vagão vão morrer se ninguém matar em 5 minutos. Lembrei dessa frase da novel que eu li. A velha treme de dor no chão enquanto é pisoteada por todos. Os carrascos puxam a alavanca ao mesmo tempo. Então continua desconhecido quem matou a condenada à morte, com a cena de fundo mostrando um garoto horrorizado olhando a cena. O protagonista olha com uma cara séria, assiste a situação como se estivesse lendo isso de novo. E eu apenas vi tudo acontecer de novo, como se estivesse acontecendo em outra dimensão. Senhora Sem Nome foi a primeira a ser sacrificada na novel. Minhas possibilidades de sobrevivência podem diminuir se eu tentar mudar os eventos, mas ficar apenas assistindo por causa disso é a coisa certa a se fazer. O protagonista pensa enquanto segura seu celular com força tremendo. A sangra rapidamente corre dizendo: desse jeito ela vai morrer. O protagonista segura em seu ombro aparando dizendo: não faça isso, é perigoso. Ela fala que sabe, mas o protagonista explica que se ela for ela que vai morrer. E ela treme de raiva e frustração, com o protagonista pensando: acho que algumas pessoas continuam admiráveis. Mesmo quando o gênero da história muda, mas Sang-ha não é quem pode mudar essa história, porque ela não é a personagem principal desse mundo. Ele pensa enquanto segura seu ombro, impedindo de ir. Ele diz: fica aqui, Sang-ha, enquanto a coloca em um banco. Ela, sem entender, diz: mas, com ele dizendo: apenas me escute dessa vez, então nunca mais vou me intrometer na sua vida de novo. O protagonista inspira e suspira, assim se acalmando. Ele bola um plano dizendo: pra falar a verdade, não é bem a hora certa de interromper, esse não era meu plano original. A Sang-ha, preocupada, diz o nome do protagonista. O protagonista fecha seus olhos e pensa: o motivo para eu não fazer nada por enquanto não era porque eu estava com medo do Kingdom ou dos outros, e nem porque eu concordava com seu comportamento desumano, eu só estava esperando pelo momento certo, que é, ele pensa isso olhando para frente. Repentinamente, uma explosão acontece no vagão de trás, assustando todo mundo. O protagonista diz: agora, e parte correndo rapidamente em direção às pessoas que estão espancando a velha. É-nos mostrada a janela do sistema mostrando a missão, com um tempo restante de 7 minutos e 32 segundos. O protagonista correndo logo se aproxima do adolescente, com ele arregalando os olhos surpreso. E rapidamente o protagonista se joga em cima deles, atrapalhando o montinho que estava pisoteando a velha, assim acertando diretamente o adolescente, com ele rolando no chão que nem bosta. A cena nos mostra muita fumaça por conta da explosão, com o adolescente enfurecido gritando: que porra foi essa? O protagonista pensa que pode parecer que eu empurrei o Kim-On só para salvar a senhora, mas esse não era o meu único objetivo. Enquanto o protagonista pensa, o adolescente Kim-On de fundo grita: o que está fazendo? Continue, mate ela. E o protagonista, procurando algo, pensa: onde está? Onde está? Está aqui em algum lugar. Ele arregala os olhos avistando algo, e diz ali, enquanto vê um garoto segurando um pote cheio de insetos. Ele vai em direção até o garoto e coloca a mão em seu ombro. Diz ao garoto: me empreste isso, enquanto tira o pote de insetos do garoto. Pegue um dos insetos e dá um pro garoto, dizendo: aqui, segure isso. Ele para na frente de todo mundo e grita bem alto: pessoal, parem, vocês não vão sobreviver mesmo se matarem essa senhora. Todos já enfurecidos encaram o protagonista dizendo: o quê? Até o cara do exército encara o protagonista impressionado. O protagonista, fazendo uma cara séria, volta a pensar: certo, vamos fazer assim, preparando para dar o seu discurso. Ele grita: suponhamos que vocês matem essa senhora, e daí? Claro que a primeira condição de primeiro assassinato vai ser cumprida com a morte dela e vamos ganhar mais tempo. Mas e depois? Pessoas encaram o protagonista com cara de espantado. O protagonista continua dizendo: todos devem matar pelo menos uma pessoa de acordo com o diabrete. Então, quem vai matar a senhora? Você vai ter coragem de matar a pessoa que está do seu lado? O adolescente Kim-On, sem paciência e debochando, diz: e daí? Vamos matar covardes como você depois, não se preocupe com a sua vez, vai ser meio a meio. E o protagonista o encara dizendo seu nome. Eu volto a pensar: sim, eu sabia que diria isso. O protagonista diz em voz alta: não precisamos nos arriscar assim, existe uma forma de sobreviver sem virar um assassino. As pessoas chocadas olham para o protagonista perguntando como. E o protagonista começa a explicar: esqueceram? A condição para completar o cenário não é matar uma pessoa, e sim matar um ser vivo ou mais. O protagonista diz enquanto levanta um gafanhoto em sua mão. Todos o encaram e surpresos dizem: insetos? Com o protagonista segurando uma caixa cheia de gafanhotos dentro.
As pessoas dentro do vagão começam a gritar insetos, só um desses pode, enquanto todos correm loucamente em direção ao protagonista. Com o protagonista dizendo em sua mente, o grande alvoroço concentrado na senhora mudou para mim, com todos quase alcançando o protagonista. O protagonista pensa, mas por que será? Meu coração está pulando de excitação em uma situação incerta como essa. E o protagonista animado com essa situação dá um sorriso, com todas as pessoas dentro do vagão loucamente indo ao protagonista. Ele pensando que talvez esse seja o tipo de pessoa que eu sempre fui. Ele rapidamente esmaga o gafanhoto em sua mão e lança o pote cheio de gafanhotos para cima, assim espalhando todos os gafanhotos pelo vagão. Todo mundo desesperado olhando para cima para ver onde os gafanhotos vão cair. Uma tela de sistema aparece para o protagonista dizendo: a conquista de primeiro assassinato foi completa, 100 moedas foram ganhas como recompensa bônus. As pessoas desesperadas logo começam a procurar os gafanhotos no chão, enquanto alguns enfurecidos xingam o protagonista. O protagonista preocupado logo olha para a tela de sistema mostrando o tempo restante. Vê que faltam 13 minutos e 12 segundos. O Kim Não-won pergunta ao protagonista por que ele fez isso. O protagonista o encara e ele continua dizendo que ele poderia ter entregado os insetos. O protagonista responde dizendo que existe só apenas 3 insetos sobrando na caixa. Ele, surpreso, começa a rir loucamente. Comenta que não tem o suficiente para todos, então você liberou eles? O protagonista confirma. Ele, sem acreditar no protagonista, diz que ninguém em sã consciência faria isso por esse motivo. E fala para o protagonista falar a verdade, que ele queria sim ver essa cena. Não queria? Ele pergunta, e o protagonista volta a pensar: sim, esse é o tipo de pessoa que Kim não é. Cruel, imprudente e alguém que pode apreciar uma situação como essa. Uma tela de sistema aparece para o protagonista dizendo: a habilidade única, identificação de personagem é ativada. Uma tela de sistema mostrando informações do personagem é mostrada. Nome: Kim Não-won. Idade: 19 anos. Suporte celestial: nenhuma. 2 constelações estão interessadas nesse indivíduo. Características únicas: adolescente revoltado comum. Habilidade única: adaptabilidade normal level 3. Luta com facas level 1. Lado sombrio level 1. Habilidades genéricas: resistência level 3, força level 4, agilidade level 6, magia level 4. Avaliação geral: um adolescente revoltado que mostrou seu lado sombrio por causa de um gatilho. Melhor não se envolver com ele. O protagonista surpreso pensa: uma janela de informações de personagem? Entendi, meio que sei qual é a minha característica. Ah, isso mesmo, esse cara é bem revoltado. A maioria das crianças revoltadas não conseguem lidar com um pesadelo que a realidade se tornou. Maneiras de sobreviver: sucumbem em meio ao desespero, mas não esse cara. Kim Não-won. Demônio enganador, adolescente revoltado. Esse garoto que recebeu esse apelido depois não era um adolescente revoltado comum, ele esperou muito pelo fim do mundo, então se adaptou em uma velocidade anormal. E esse garoto, o Não-won, pergunta ao protagonista se ele quer ser o aliado dele. O que me diz? A tela de sistema aparece dizendo: você aumentou sua reputação com o personagem Kim Não-won. Você aumentou seu entendimento sobre o personagem Kim Não-won. O protagonista pensa que ele está me fazendo uma proposta agora. A tela de sistema mostra a missão e o tempo restante de 2 minutos e 59 segundos. A cena muda para o vagão em chamas, com todas as pessoas já desvividas caídas no chão. Uma placa acima da porta mostra que é o vagão 3707. O homem vestido de preto caminha em meio ao vagão em chamas. É possível ver a silhueta desse homem em meio às portas do vagão onde o protagonista está, com as pessoas ainda procurando os gafanhotos no chão, gritando para onde ele foi. Estava aqui agora mesmo, as pessoas revoltadas no chão procurando os insetos. O protagonista responde o Kim Não-won, sendo que ele nega que ele prefere ficar sozinho. O protagonista responde enquanto encara o Kim Não-won, enquanto o adolescente Não-won, surpreso, o encarando de volta. Ele, frustrado, diz: sério? Que pena. O protagonista pensa que sua sobrevivência seria garantida por um tempo se ele se aliasse ao Kim Não-won agora. Se eu não tivesse lido Maneiras de Sobreviver, minha decisão provavelmente seria diferente. Mas eu sou um leitor que sabe quem ele é e qual futuro o aguarda, e isso me lembrou. O adolescente Não-won coloca a mão no ombro do protagonista e diz para ele sair do caminho dele agora, ok? Que ele tem negócios para terminar com aquela velha, que fala com uma cara de psicopata que não pode deixar o inseto escapar, depois de quase pegá-lo. Enquanto a velha treme no chão quase morrendo, o protagonista coloca a mão em seu pulso, o impedindo de ir. Ele fica impressionado com a ação do protagonista, dizendo: hã? O quê? Vai fingir ser um herói da justiça depois disso tudo? Você é bipolar ou algo assim?
Cara, vocês adultos sabichões são todos iguais. O protagonista com raiva pensa o quanto esse cara me frustrou enquanto eu lia maneiras de sobreviver. Acho que vai ser um adolescente para sempre. Um adolescente no 1 rapidamente puxa sua mão e diz que o protagonista é o tipo de pessoa que ele mais odeia. Uma mensagem de sistema aparece para o protagonista dizendo: o personagem Canon 1 zombou de você, sua reputação como personagem Canon 1 diminuiu. O protagonista surpreso o encara, com ele rapidamente desferindo um soco no protagonista, com ele rapidamente se esquivando. O adolescente impressionado diz: ah, nada mal. Enquanto o protagonista enfurecido diz que ele sabia que ele faria algo assim, comenta que esse cara é exatamente o que imaginei que seria. O adolescente não rapidamente dá mais um soco no protagonista, o protagonista se defendendo com o braço com muita dificuldade. O protagonista sentindo muita dor no braço comenta: isso é, a habilidade única do adolescente revoltado? Enquanto o adolescente não fica coberto em uma aura roxa. A tela de sistema é aberta dizendo: a habilidade Lado Sombrio level 1. Enquanto o adolescente no 1 tenta atacar o protagonista várias vezes com ele se esquivando. Enquanto ele pensa, ele já conseguiu usar a habilidade? O adolescente no 1 dá um soco forte no chão, causando uma leve explosão. O protagonista também conseguindo desviar. O no animado diz pro protagonista aguentar e que ele é forte pra caralho. Com o protagonista pensando que é por isso que o protagonista recrutou ele, mesmo ele sendo um completo psicopata. A tela de sistema abre dizendo que o protagonista aumentou seu entendimento sobre o personagem Canon 1. O protagonista com a mão em seu braço ferido diz que ele precisa usar aquilo agora. Uma tela de sistema é aberta dizendo: você alcançou o primeiro estágio da habilidade única Oniscient Reader's Point of View. O protagonista olha para aquilo surpreso e se pergunta o que é essa habilidade. Enquanto a luta do protagonista e o adolescente revoltado acontece, as pessoas continuam procurando os insetos no chão, gritando: merda, onde caralhos estão os insetos? Com as pessoas se assustando com o barulho da luta do protagonista contra o adolescente. Não quase acertou um ataque na cabeça do protagonista, mas ele desviando, se agachando, e tenta dar 2 socos na cara do protagonista, mas ele desvia. Não ficando puto de raiva porque não tá conseguindo acertar o protagonista. O protagonista já cansado pensa: claro que eu não vou ser acertado. Uma janela do sistema abrindo dizendo: primeiro estágio da habilidade única Oniscient Reader's Point of View ativou. E uma janela é aberta escrito ombro direito. O protagonista rapidamente olha o ataque vindo, desvia seu ombro direito do ataque do adolescente. Não rapidamente desfere o soco e o sistema diz que o soco é no osso. O protagonista de última hora desvia, andando para trás, quase sendo acertado. O protagonista pensa que sua segunda habilidade, Oniscient Reader's Point of View, no momento que essa habilidade é ativada, é como se eu pudesse dizer que o Canon 1 está pensando. O Não 1 com muita raiva gritando: merda, não estou acertando porra nenhuma. O protagonista no chão pensa: mas desviar é tudo que eu posso fazer, se a ofensiva é impossível, se eu conseguir ganhar um pouco mais de tempo. O protagonista diz ao Não 1 que ele só tem 2 minutos sobrando. Enquanto o Não 1 em choque diz: mas que merda, enquanto olha para o cronômetro do sistema. Ele rapidamente vira os seus olhos, vendo a velha caída no chão quase morrendo. O protagonista olha para a velha e diz que o Canon 1 vai completar o cenário se a senhora morrer aqui. Corre em direção à velha para proteger, pensando que não pode deixar que ele vá para o próximo cenário de jeito nenhum. O Não de seu uniforme saca uma faca dizendo que sabia que o protagonista iria fazer isso. O protagonista surpreso o encara, com o sistema falando coração. Não indo em direção ao protagonista, prepara sua habilidade luta com facas level 1, porém ele erra o ataque com o protagonista desviando. Porém, em contrapartida, ele dá um corte no ombro do protagonista. O protagonista mexe os seus dentes de dor, dizendo que isso dói muito. Parece que minha pele está pegando fogo. Uma aura em formato de chamas roxas sai do corte do protagonista. O Não encarando o protagonista, tira sua faca fincada no chão, com ele com muita dificuldade se levantando, carregando a velha em seus braços, enquanto ele treme de dor e exaustão. O protagonista fadigado pensa que está de frente para a porta da morte. E se ele perder para o Canon 1, também vai morrer aqui. A sobrevivência é sempre dos mais adaptados. Esse é um mundo tão simples. Na verdade, o mundo sempre foi assim? Não. Os fortes sempre prendem os fracos. Ele pensa enquanto se lembra do seu passado. Com ele na escola sendo pisoteado, ou com seu chefe lhe dando uma bronca. As coisas só ficaram mais óbvias. Eu preciso ficar sério também se quiser sobreviver. O Não vai em direção ao protagonista, dizendo que ele não tem mais forças para fugir. E para acabarmos com isso logo, pois não tenho muito tempo sobrando, o protagonista o encara com um olhar frio e lhe vem algo em sua mente. Dúvida. Segundo ano do ensino médio do colégio Chunjil, Canon 1. Ovos de insetos são seres vivos? O protagonista pergunta, com ele respondendo: hã? Do que você tá falando? O
protagonista, segurando o inseto em sua mão, diz: a resposta é assassinatos. Ele afirma que são, esmagando o gafanhoto em sua mão. As mensagens de sistema aparecem dizendo: 100 moedas foram ganhas como recompensa bônus, você matou um ser vivo. 100 moedas foram ganhas como recompensa bônus, você matou um ser vivo. Não encara o protagonista sem entender o que ele quis dizer. E logo, com sua faca na mão, parte para cima do protagonista para esfaqueá-lo. O sistema diz ao protagonista: você obteve moedas, gostaria de escutar o tutorial de uso das moedas? O protagonista rapidamente fala para pular e investir 2.700 moedas em resistência. O sistema diz: investindo 2.700 moedas em resistência level 1, resistência level 10. Sua resistência está aumentando significativamente, a resistência do seu corpo está aumentando significativamente. O cara quase acertando a ponta de sua faca no peito do protagonista, porém não acontece nada, com ele ficando sem entender. Que não confuso se afastou rapidamente do protagonista, com ele explicando que um gafanhoto coloca mais de 100 ovos durante a época de acasalamento. O protagonista conclui olhando com uma cara assassina, dizendo que aquele que vai morrer não sou eu, e sim você. Cronômetro do sistema caindo de 57 segundos para 56. O cara, suando frio, dá uma risada, parte para cima tentando esfaquear o protagonista várias vezes, enquanto ele fala várias vezes pro protagonista morrer e se pergunta por que ele não está morrendo, enquanto desfere vários ataques desesperados. E o protagonista só fica parado, encarando, olhando com uma cara séria. O cronômetro do sistema fazendo a contagem regressiva até 0. Uma nova tela sendo aberta dizendo: o tempo limite foi alcançado, a execução do pagamento irá começar. Após o anúncio do sistema, vários gritos de desespero podem ser ouvidos, com o chão sendo todo pintado de ketchup. Com uma tela de sistema sendo aberta dizendo: cenário principal 1. Prova de valor terminou. Sobreviventes do metrô 3.434, vagão 3.807, 5 pessoas. Após os anúncios do sistema, o Diabrete volta ao vagão. A mão em sua boca lhe diz: que droga. Se pergunta o que diabos aconteceu aqui. Ele fala que foi olhar o outro vagão por um momento, enquanto ele olha 5 sobreviventes em meio a várias pessoas mortas. Uma tela de sistema aparece mostrando o resultado final do cenário principal 1, e que a prova de valor terminou. Sobreviventes: Lee Hyun-sung, Yo Sang-ha, Lee Ji-young, Han Myung-go, por último Kim Dok-ja, com o protagonista olhando para o cadáver do Não-un, carregando seu nome em seu uniforme, enquanto ele se lembra dos momentos finais do Kim-non-un, ele deixando sua faca cair no chão enquanto grita por socorro, implora de joelhos para o protagonista salvá-lo. O protagonista diz de forma fria: por que eu deveria? Ele diz desesperado que é porque é uma vida humana. O protagonista respondendo de forma fria: isso pode ser verdade no mundo anterior, mas como você disse, um novo mundo precisa de novas regras. Dong-un, chocado com as palavras do protagonista, soa frio, enquanto ele diz várias vezes que ele não quer morrer, pro protagonista salvá-lo, por favor. Enquanto ele pega e tem sua cabeça explodida, assim caindo morto no chão, espirrando ketchup pra tudo quanto é lado. O protagonista olhando a cena com uma expressão calma volta a pensar: você estava certo, eu sou como você, eles podiam ser pessoas que eu conseguiria salvar. Eu estaria mentindo se dissesse que não sinto, mas me pergunto: como eu consegui me manter tão calmo? É como se eu estivesse lendo uma novel. Ele pensa enquanto olha para o seu reflexo no espelho, fechado de sangue. A tela de sistema abre dizendo: você exterminou um total de 124 vidas, registro de extermínio, um gafanhoto, 123 alvos de gafanhoto. O protagonista se olha surpreso que esteja limpo e percebe que é o espelho que está sujo. O sistema volta a dizer: suas moedas foram reduzidas pela metade por matar um ser vivo inofensivo. Você obteve um total de 6.200 moedas, automaticamente deduzindo a quantidade usada em habilidades. Você obteve um total de 3.500 moedas. O protagonista olha para trás surpreso que o trem voltou a andar. Outra tela de sistema aparece dizendo: você completou a conquista genocida em massa pelo número extremo de assassinatos. Você obteve 300 moedas como recompensa por completar o cenário. 100 moedas serão deduzidas pelo uso do canal. O cálculo de recompensas bônus começará agora. É-nos mostrado uma cena panorâmica com os 5 sobreviventes no trem, com eles impressionados que o trem está se movendo de novo e que finalmente eles podem ir para casa. Eles olham pela janela do trem, uma cena de vários monstros gigantes andando pela cidade e destruindo tudo, enquanto ficam chocados vendo uma cena de destruição em massa. O protagonista, em meio ao chão cheio de sangue, diz que ele é o único leitor e sabe como esse mundo acaba. A cena muda para agora o trem em movimento andando em cima de uma ponte, com uma enguia gigante emergindo do mar. O diretor Han fecha seus olhos morrendo de medo em ver a enguia gigante, e depois abre seus olhos aliviado que ela já está indo embora.
O protagonista olhando comenta em sua mente que o monstro parece ser uma cobra ou um dragão marinho, comumente chamado de serpente marinha, que depois seria classificada como um monstro de Tier 7 no mundo Maneira de Sobreviver, e que no mundo de Maneira de Sobreviver os cenários são prioridade sobre tudo, então você não precisa enfrentar essas coisas contanto que você esteja sob a proteção dos cenários, pelo menos não por enquanto. O protagonista vira o rosto e vê o Diabrete feliz com uma mini galáxia acima dele. O protagonista começa a contar as estrelas, 1, 2, 3, 20, 21, 21 no total, diz que é então por isso que ele está tão feliz. Ele explica mentalmente que o número dessas estrelas significariam em breve o número de constelações conectadas ao canal. Constelações, a maioria dos seres divinos no mundo de Maneira de Sobreviver, responsáveis por todos os tipos de desastres, eles observam do topo daquela nebulosa. Só que eles estão nos assistindo pelo canal organizado pelo Diabrete. 21 não são muitos, mas deve ser um número estranho para um Diabrete iniciante como ele. Olha para ele ficando desorientado. O protagonista se agacha até o corpo do No-1 e pensa que no plot original de Maneira de Sobreviver, o que No-1 deveria passar desse cenário depois de matar todo mundo. Uma janela de sistema abre para o protagonista dizendo, devido à morte do personagem Keno-1, 2 constelações se tornaram levemente hostis contra você. Vendo a tela de sistema ele pensa, algumas constelações devem estar furiosas por causa disso. Esse erro provavelmente foi porque eu parei o Keno-1. Receber um alerta de insatisfação de uma constelação faz parecer que as coisas realmente começaram. Ele pensa enquanto pega a faca do Keno-1 caída no chão e diz que é hilário. Apenas um dia atrás nossas posições nem se comparavam, mas agora estou me observando. 2 telas de sistema aparecem para o protagonista dizendo um pequeno número de constelações admira seu cenário. As constelações te patrocinaram com 500 moedas. O protagonista encara aquelas 2 telas e pensa, claro, se algumas me odeiam, também deve haver algumas que gostam de mim. Quem quer que sejam, elas podem assistir o quanto quiserem. O preço que estão pagando para me assistir, em breve serão suas vidas. Sang-Ha logo aparece chamando o protagonista perguntando se ele está bem. Ele surpreso logo se vira e diz para Sang-Ha desculpar ele, porque ele não conseguiu salvar a senhora. Olha para o cadáver da velha e tenta dizer algo ao protagonista, porém ela desiste e diz obrigada por antes. O protagonista encara confuso sem entender nada. Ela diz pelo gafanhoto que ele jogou na direção dela. Ela se lembrando da cena do gafanhoto caindo justamente em direção a ela. O protagonista de forma fria responde que isso só foi uma coincidência, então não vai acontecer de novo. O protagonista pensa em sua mente que ele não conhece muito bem, mas ela foi inteligente o suficiente para sobreviver em meu caos, e que ela deve entender bem o que ele quis dizer. Alguém viveu pela minha decisão e alguns morreram também. Eu não mereço receber a gratidão de quem sobreviveu. O Diabrete aparece feliz e radiante dizendo, certo pessoal, parece que todos receberam suas recompensas, tivemos vários sobreviventes também. Ele diz animado, obrigado pelo patrocínio, queridas constelações, uma grande quantidade de 20 espectadores no meu canal. O protagonista disse em sua mente 5 pessoas, mais sobreviventes do que eu esperava. Esperava que o Lee Hyun-sung sobrevivesse, já que ele tem um histórico de atleta. O protagonista olha para a criança que também sobreviveu e diz Lee Jae-young, provavelmente era o nome do garoto, e ele se lembra de ter dado um gafanhoto pro garoto. O garoto fica parado em frente ao cadáver da velha encarando. Provavelmente deve ser algum parente dele. O garoto se lembra das pessoas pisoteando a velha, com ele de fundo encarando a cena. O protagonista vai até o garoto e coloca a mão em seu ombro. Um garoto virando o rosto e olhando para o protagonista. O protagonista pergunta para o garoto se ele quer viver, enquanto ele pensa que vai fazer isso não por compaixão. Se ele tivesse que colocar em palavras seria hipocrisia, e diz para o garoto ir com ele. 2 telas de sistema aparecem para o protagonista dizendo um pequeno número de constelações estou impressionado com as suas boas ações. As constelações te patrocinaram com 200 moedas. O protagonista volta a pensar que não pode fazer nada se isso for visto como deplorável. Afinal, eu também preciso sobreviver. Considerando os eventos importantes que vão acontecer em breve, preciso chamar a atenção das constelações agora. O garoto segura o braço do protagonista e ele coloca a mão em sua cabeça. O Diabrete volta a dizer várias coisas interessantes aconteceram hoje. O cara no vagão ao lado também era um louco. O diretor Han pergunta ao Diabrete se então agora eles estão livres. O protagonista pensa que o diretor Han é um homem ridiculamente sortudo e se pergunta, mas por que esse cara rico pegou o metrô para ir para casa, justo quando ele estava se gabando sobre sua Mercedes nova para todos os setores. Enquanto o protagonista pensa, o diretor Han, gritando com o Diabrete, dizendo que nós cumprimos a condição, não foi?
O Diabrete sorrindo diz: livres? Vocês não olharam lá fora? Tem certeza que quer sair daqui? Com a serpente gigante do lado de fora gritando. O diretor rã tremendo de medo. O Diabrete volta a dizer que de qualquer forma estou muito impressionado. Eu honestamente não esperava muito desse vagão, mas vocês provaram que até insetos têm o direito de sobreviver. O protagonista pensa com raiva que provavelmente eles são gafanhotos na visão dele. Diabrete feliz diz que deve haver uma recompensa depois de passarem por tantas dificuldades, não? Todos ganharam o direito de serem patrocinados pelas constelações depois de passar desse cenário. Excitante, não é mesmo? Ele, chocado com a expressão de peixe morto de todo mundo, diz que nenhum de vocês parece impressionado, mesmo sendo algo incrível. O protagonista pensa que é claro, já que ele é o único que sabe que as constelações e os patrocínios são. Diabrete volta a dizer: me permitam explicar, todos vocês são ridicularmente fracos agora. Se entrassem nos próximos cenários, até um fraco Tonde da Terra os mataria, nada menos que um bandido. Mas, por sorte, existem alguns seres grandiosos nesse universo que os patrocinam por pena. Entenderam agora? O soldado Lee Hyun-sung, confuso, pergunta quem seriam eles e quem vai patrocinar quem. Diabrete com raiva responde: vocês não entenderam nada? Bom, vai ser melhor vocês verem com seus próprios olhos. Ele estala seus dedos e uma tela de sistema aparece para cada um dos sobreviventes. Então é isso por hoje, espero que tenham gostado. A qualidade de áudio não ficou muito boa por conta do meu microfone ruim, que é o único que eu tinha, e da minha rinite atacada, mas optei por publicar esse vídeo mesmo assim. Se inscrevam, deixem um like para esse canal não morrer. Fui! Seu popô no meu pipi. Seu pipi no meu popô. Sai fora.